Teste de software, será que é o novo miojo? Apenas 2 minutinhos e já está tudo pronto? É, isso é uma tendência não muito recente dos testes de software serem exigidos que fiquem prontos rapidamente, com apenas um clique. E tem uma promessa, né, que o teste tem que ser rápido e ele vai trazer confiança e não vai passar nenhum bug, e tem que ser assim. Será que tem que ser assim mesmo? Será que é possível testar rápido em apenas 2 minutos? Esse vídeo tá vindo porque eu vi uma publicação lá no LinkedIn, inclusive eu vou deixar o link na descrição, de uma pessoa que estava falando exatamente sobre esse tema e eu achei muito interessante, porque é alguma coisa que todo mundo passa ou já passou sobre isso, esse contexto da gente ter ciclos muito curtos de entrega contínua, onde a gente tem que fazer uma automação muito rápido, com apenas um clique, não passa nenhum defeito, utilizar IA, porque você precisa utilizar IA, e IA vai resolver o seu problema, e isso aí tem que estar executando em apenas algumas horas e não dias. Então, tipo assim, o QA acaba virando uma checklist bizarra de coisas que a gente tem que fazer, e a gente nunca dá conta, e a culpa é sempre do QA. Mas será que a culpa é do QA mesmo? Será que não estão exigindo uma coisa que não faz nem um pouco de sentido? Vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Existe um mito, né, que o teste ele vai resolver todos os problemas e é que ele é instantâneo, ainda mais quando veio com a metodologia ágil há alguns anos atrás aí, onde seria a bala de prata que ia resolver tudo, os testes automatizados que seriam a bala de prata que ia resolver tudo. Então a gente acaba tendo um mito, né, que velocidade é igual a qualidade, mas não é a realidade, né? Porque a parte de teste de software é muito complexo, tem toda uma parte de integração, de performance, segurança, usabilidade, muita coisa que a gente tem que levar em consideração para realmente a gente entregar alguma coisa de valor. E fica ainda pior quando a gente fala de automação de testes, né? Porque a automação de testes está aí para encontrar todos os bugs, validar tudo e dar resposta em menos de um minuto. Ou que pelo menos alguns gestores que não entendem nada de qualidade de software pensam. Já outros que têm conhecimento, estão desenvolvendo a área de qualidade, a área de desenvolvimento de software no geral, junto com o time, já sabe que não é bem por aí. No entanto, isso foi bem pior alguns anos atrás, quando começou a automação para valer, onde se pensava que ela ia resolver todos os problemas. Hoje a gente já tem uma noção que não é bem assim, no entanto, ainda tem pessoas que têm esse pensamento errado, e com o advento da inteligência artificial ficou um pouco pior, pessoas que já tinham esse pensamento. Porque agora entende-se que com a IA e com os testes automatizados, vai ser ainda mais rápido, vai ser ainda mais assertivo, e vai acabar com os nossos empregos, né? A gente vai ser trocado por IA. E não é bem assim. Já aconteceu isso em alguns casos aí, não tenho dados aqui para citar certinho, mas empresas que tiraram todo o time de tecnologia, de desenvolvimento de qualidade, ou quase todos, e tiveram que recontratar depois, porque só a IA não dava conta. Não existe essa que uma pessoa que não entende nada do mínimo de desenvolvimento vai conseguir utilizar uma IA e vai desenvolver algo certo. A mesma coisa para teste de software. Se você não sabe o mínimo de teste de software, como você acha que vai utilizar a IA para conseguir fazer alguma coisa assertiva? E para desenvolver tudo isso se precisa de tempo. Tempo não é 2 minutos, é muito tempo para aprender, é tempo para aplicar, para aí sim a gente ter soluções assertivas que realmente vão funcionar. Agora, uma coisa é certa, o QA tem que entrar no início do processo. Muitos desses problemas acontecem porque a gestão não entende nada de teste de software e os testadores, como assim eles são chamados, eles entram só no final para fazer as validações finais. Então a gente não tem tempo para desenvolver algo que é interessante, a gente não tem tempo para fazer automação, os testes são muito rasos e apenas realmente uma validação simples, aí eles querem que realmente seja feito rápido, porque a gente pega um software para testar pronto, que tem que ser entregue em menos de uma semana, às vezes 2, 3 dias no máximo. Então esse contexto impacta bastante nesses cenários que a gente tem gestores que querem que os testes fiquem prontos em 2 minutos, igual um miojo. E a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que precisa de tempo. Ainda mais com a IA agora. Eu trabalho com IA, eu utilizo IA, eu trabalho numa empresa que utiliza muita IA. A gente tem que utilizar IA basicamente para as coisas que a gente precisa fazer. No entanto, existem regras, existe uma forma de utilizar isso. Eu sou bem defensor da utilização da IA também. No entanto, a gente tem que saber para que ela serve, a gente tem que saber como ela vai ser utilizada. A IA é uma ferramenta, então a gente utilizando da forma correta vai resolver nossos problemas, e se a gente não utilizar da forma correta, não vai resolver problema nenhum, só vai causar mais problemas.
Durante o meu tempo como QA, eu já trabalhei em diversas empresas com diferentes cenários. Empresas que tinham uma cultura de teste de software muito forte, uma empresa que estava se desenvolvendo, empresa que não tinha nada e não sabia o que queria. E durante esse meu tempo de experiência, em uma dessas empresas a gente teve que fazer uma entrega forçada, porque é algo que já foi falado pelo comercial, e eu e a minha liderança falamos. Não dá para liberar porque tem muitos bugs, a gente tem muitos problemas sérios, não foi testado tais pontos, esses tais bugs críticos. A gente passou todo um relatório de risco e de problemas críticos que existiam. No entanto, eles não ouviram. A gente tinha que entregar porque já tinha sido comunicado. Então a gente sabia que ia ter problema. E aconteceram muitos problemas. A gente passou basicamente 1, 2 semanas fazendo novas versões e entregando em produção, 1, 2, 3 versões em produção por dia, durante 2 semanas, porque existiam muitos problemas estruturais, muitos problemas funcionais, entre outros problemas. Porque nesse exemplo aí, que não é um exemplo, é um caso real, além de funcionalidades novas, a gente estava fazendo uma migração de serviço, de monolito para microserviço. Então a gente misturou duas coisas muito complexas. A gente teve muito problema. A gestão sabia que ia ter problema? Sabia que ia ter problema, foi comunicado. No entanto, veio uma cobrança ainda mais alta em cima da gente para a gente resolver esses problemas o quanto mais rápido. Então, é complicado a gente falar que qualidade é uma coisa rápida. Pelo menos nesse caso, a gestão entendeu de certa forma e apoiou e estava ciente que isso ia acontecer, mas eles precisavam vender. Então, nesse cenário, foi ainda ok. O duro é quando a gente não tem esse apoio da gestão de cima e a gente fica apontando erros, apontando o dedo e falando que o QA é o problema. Pelo menos não aconteceu isso. E como era um produto muito crítico da empresa, a gente precisava liberar. Então a gente fez toda essa parte aí de risco e entregamos. Aconteceu muito mais problema do que esperado, que ia acontecer, mas pelo menos a gente conseguiu entregar e eles entenderam. E depois de falar muita coisa ruim, trazer algumas experiências, falar sobre esse contexto aí, claro que eu vou trazer uma solução para vocês, algo para vocês refletirem que talvez ajude um pouco na vida de vocês. Antes de mais nada, eu quero falar novamente, dá uma olhada no link, é um texto bem interessante, ele tem alguns tópicos, então é bem fácil de ler, bem fácil de leitura, mas está em inglês, tá? Mas dê uma olhada lá que é bem interessante. Qual que é o ponto aqui então? Eu quero trazer duas ideias, tá bom? A primeira é sobre o valor do teste de software. Você que está me ouvindo, você sabe no que seu teste agrega valor? Como que você está trazendo valor para sua empresa? Ou você não sabe? Você acha que você está lá só para testar e é apenas um discurso vazio que vários outros influenciadores aí postam na internet sobre trazer cultura de qualidade, essas coisas. Cultura de qualidade, a empresa não está se preocupando muito com isso. A empresa quer dinheiro. Então, como que o seu teste agrega para ela ter redução de custo? É isso que você tem que pensar. Então, pense nisso. Se você pensou em alguma coisa, se você tem dúvida, posta nos comentários aqui. Se você acha que eu estou falando besteira quanto a isso, deixa nos comentários também para a gente discutir sobre isso. Mas a gente tem que entender como agregar valor para a gente provar, agregando valor, que o teste não pode ser feito só em 2 minutos. Porque eu poderia muito bem falar para você trazer a ideia da agilidade e você participar dos refinamentos, participar do planejamento, mas você sabe qual que seria o seu papel no refinamento e nos planejamentos? Como que você iria se comportar? Porque senão vai ser só mais uma reunião onde você vai estar gastando o seu tempo, não investindo em nada, mas gastando o seu tempo lá, sem ajudar de fato, e no máximo você vai saber um pouquinho mais de alguns requisitos, mas você de fato não ajudou em nada. Então, se você for falar sobre trazer mais tempo para o teste, ter mais tempo para testar, entenda qual que é o valor que o seu teste está agregando. Se você não sabe isso, você não consegue ajudar seu time. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que não é bem o foco desse texto aqui, mas é sobre a IA. A inteligência artificial é alguma coisa que veio para ficar. Então, utilize. Utilize de forma correta. Hoje, não só o ChatGPT, mas outras IAs, outros agentes de IAs, outros editores de código você pode utilizar também, além do VS Code, existe o Cursor, existe o Cloud, entre outros. Utilize a IA, mas utilize de forma correta. Utilize como uma ferramenta. Se você não sabe a melhor forma de utilizar ela, dê uma estudada. Com certeza deve ter algum curso no meio desse monte de curso ruim para te vender alguma coisa, para você gastar dinheiro. Deve ter alguma coisa. Às vezes no YouTube mesmo você acha alguma coisa. Mas é importante você sim utilizar a IA para você ganhar produtividade, não para você deixar a IA fazer para você. Se você delegar demais para ela, vai vir coisa ruim.
Se você der o contexto e aos poucos for pedindo algumas coisas, talvez não, muito provavelmente ela vai te entregar coisas boas. Então, utilize IA também. E para a gente finalizar esse vídeo, QA não é miojo, não dá para testar em 2 minutos em lugar nenhum. Então você trate de agregar valor para o seu time, aprender como você pode fazer isso e fortalecer o nosso time de QA. Porque a gente precisa de todo mundo, em todas as empresas, trazendo real valor. Entendendo para que é necessário teste, para que não dá para testar só em 2 minutos, e compartilhando também como você agregou valor. Se você sabe como agregar valor na sua empresa, se você fez alguma coisa que mitigou algum risco, mitigou um custo maior para a empresa, deixe nos comentários também. E para finalizar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um comentário, ativa o sininho de notificação. E mais uma coisa, escreve aí QA não é miojo para eu saber que você ficou até aqui. Tchau, tchau.